Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar hoje nossa live, né? Primeira live, eu e o Dr. Tomás juntos. Vou esperar o Dr. Tomás compartilhar aqui comigo para a gente poder estar iniciando juntos, né? Nossa live de hoje vai conversar sobre os estigmas envolvendo a parte de saúde mental que a gente está vivendo mais intensamente agora nesse período da pandemia, né? Mas que é o que a gente enfrenta já há algum tempo, né? Vamos aguardar. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Uhum. Ajustar a câmera aqui. Uhum. Tá me Bom, como ouvindo você bem? tá, Renata? Tô, Tudo tô ouvindo bem. sim. Tá me ouvindo bem? Uhum. Também tô te ouvindo Tranquilo. bem. Sejam bem-vindos. Tá, a Ana Mara entrou. Boa noite. A gente pode dar um tempinho, né, pro pessoal ir entrando, né? Acabou de A começar. Gi tá entrando aí também. Coisa boa, participando. Uhum. Como é que tá, Tomás? Correndo muito? Até que sim, viu? A Hoje, gente pelo que eu vi. tá, a gente tá atualmente está fazendo um período, tá num período de transição na UFTM, né? Que a gente está fazendo aulas à distância para cumprir a carga horária teórica das Uhum. disciplinas. Né, e a, Dali. a demanda de saúde mental tem crescido bastante, assim, no período da Muito, pandemia mesmo. muito, muito. Eu Aliás, vi que você estava comentando logo antes de eu entrar, né? E logo que eu entrei, eu tenho percebido isso também, assim, que tem muita gente já que. vinha muito antes, né? Assim, a gente já estava enfrentando isso muito antes e a demanda alta, né? Muito alta. Uhum, E com essa pandemia, assim, essa demanda aumentou bastante, né? De quadros de transtornos de ansiedade, depressão, uma série de quadros uhum, que mas ao mesmo tempo esse estigma, esse preconceito em relação à saúde mental muito grande, né? Daí a importância da gente poder abordar isso aqui com o pessoal, uhum, porque a gente precisa tentar trabalhar isso com todo mundo para que seja visto de forma da mesma forma como são vistas as outras doenças, né? uhum, E não encarado com essa resistência tão grande com o psiquiatra, quando a gente tem a necessidade, no caso meu caso, que sou clínica e tem necessidade de estar encaminhando um paciente, então assim, a resistência é muito grande, né? uhum, Normalmente os pacientes geralmente não procuram a gente diretamente, no meu caso como clínica, com queixas necessariamente já do ponto de vista é, psiquiátrico, mas muitas das vezes com queixas somáticas, com dor no uhum, peito, com dispneia, uhum, falta de ar, né? uhum, E quando a gente aborda o paciente, faz a avaliação, e a gente vai ver que, na verdade, trata-se de muitas vezes de transtornos de ansiedade, de depressão, e uhum, quando a gente vai tentar medicar esse paciente ou então encaminhar ele para um psiquiatra, a resistência é muito grande. E esses pacientes não aceitam da mesma forma como se nós estivéssemos informando que ele é um hipertenso, ou que ele é um diabético, que ele precisa de um uhum, acompanhamento. Ele não vê com a mesma naturalidade, ele vê com muita resistência, e aí a gente enfrenta uma grande dificuldade, né? De estar encaminhando para vocês da psiquiatria, de encaminhar para o pessoal da psicologia, e aí a gente uhum, tem muita dificuldade porque a gente precisa de trabalhar em equipe, né? uhum. E São vários tipos e níveis de preconceitos diferentes, né, que podem acontecer, né, mas a gente fala muito a respeito exatamente do que você acabou de falar, de que existe muita queixa física que tem origem emocional, né, que são justo. queixas que são psicogênicas.
E é muito comum, assim, buscar cardiologista, pneumologista, reumatologista, E muitas das vezes a resistência é uma... tão grande, né, que o paciente prefere às vezes rodar, né? Ele prefere Uhum, acabar resistindo, ele procura o cardiologista, ele vai no pneuma, ele vai fazendo uma série de exames e exames, e aí de repente ele uhum, volta e fala, doutora, os exames estão todos normais uhum, e eu continuo, né, vivendo mal, sentindo mal. E aí uhum, que eles começam a entender realmente que para melhorar aquela qualidade de vida dele, ele precisa realmente daquela ajuda, e aí que ele acaba cedendo um pouco, né? Mas de uhum, início ele acaba indo fazendo uma certa. Ele vai em várias especialidades até muitas vezes ou voltar na gente ou acabar indo direto vocês e aceitando que precisa dessa ajuda, né? uhum. E que precisar dessa ajuda é tão normal e necessário quanto precisar da ajuda de um endócrino, precisar de ajuda de um médico pneumologista, de um cardiologista. Hoje em dia nós lidamos com doenças crônicas de forma tão importante em todas as áreas, Uhum. né? E as doenças de transtorno mental são doenças também que vão demandar aí uma avaliação e um acompanhamento por um tempo crônico, dependendo de cada um. Uhum. E precisa de ter abrir um pouco a mentalidade, né, do brasileiro para isso, né? É que ainda existe muito disso, né? Eu até acho que tem melhorado, assim, ao longo dos anos, mas ainda existe bastante mesmo. Então, tem muito quadro, assim, de falta de ar ou de palpitação, que na verdade é uma questão de ansiedade, né? Existem muitos quadros dolorosos que podem ser causados ou agravados por vários tipos Muitos. de quadros depressivos, na própria depressão, um dos principais que agrava quadros dolorosos. E assim, porque quem é clínico geral deve ver essa resistência de ir ao psiquiatra de forma muito clara, né? Muito, é Mas muito. mesmo para mim e para os outros psiquiatras que estamos recebendo, a gente também vê um pouco disso. Que muitas vezes os próprios pacientes falam pra gente assim, ó, eu resisti muito e vim aqui no senhor, eu já estou tantos meses, já tentei tomar fitoterápico, floral, não Floral, ajudou, não me ajudou. a é, resistência é grande. Ou então a pessoa assim fez tratamento com médicos de outras especialidades, né? Tudo e quando não dá resultado a pessoa tem muito receio, né? E eu acho que existe assim o receio, o medo em relação ao psiquiatra, o medo, receio e preconceito em relação ao diagnóstico psiquiátrico, em relação à medicação, em relação à terapia. E Muito. são vários tópicos diferentes para se trabalhar, né? E como médica de família também eu vejo que às vezes, muitas das vezes, quando, como geralmente nós temos acesso não só ao paciente, mas aos familiares, né? Geralmente eles vão acompanhados dos seus cônjuges, de amigos, Uhum, familiares, alguma pessoa da família. O paciente já tem uma dificuldade que muitas das vezes não é nem dele. Às vezes ele já sente, ele já está sofrendo, ele já quer ajuda, mas ele sente que a aceitação ali do lado não vai ser, né? uhum, Então ele uhum, mesmo, ele já vai com uma queixa física para que ele possa ser aceito, mas porque ele sabe que se ele expressar a angústia, o medo, a depressão, a tristeza, ele vai encontrar no lado aquela pessoa, aquela família que não tem aceitação do diagnóstico uhum, psiquiátrico, não tem aceitação da avaliação psiquiátrica. Então ele mesmo, ele tenta encobrir com outros sintomas, mas muitas vezes ele está ali te pedindo socorro, né? Ele uhum, está ali querendo pedir para ajuda para que você veja o que ele está tentando mostrar de outra forma, sentindo outras coisas. Mas geralmente a gente nota muitas vezes que a própria família, ou às vezes quando o paciente faz sozinho, ele fala: Nossa, doutora, mas como que eu vou falar lá em casa
que eu tô com esse problema sério agora, que eu tô ficando, doutora, eu tô ficando biruta, assim, eu tô doida. Eu falei assim, você não tá doida, né? Mas como assim eu vou tomar remédio para a cabeça, né? Então, Uhum. eu falo assim, mas se eu te falasse que você fosse diabética, agora você não ia tomar remédio para diabetes, então se você está precisando de um remédio para depressão, por que não tomar um remédio para depressão? Mas doutora, remédio para cabeça é uma coisa, como que eu vou falar isso na minha casa, né? Uhum. Então assim, cria uma dificuldade muito grande, né? Realmente, assim, às vezes a pessoa fala assim que está vindo na consulta escondido do marido, Uhum. do marido, da esposa, dos pais ou dos filhos, falando, ou então a pessoa fala assim que eu tenho que esconder o remédio por causa que ele não pode saber que eu tomo, Muito frequente. ou os familiares falam assim, não, o remédio que está te deixando mal, você tem que parar de tomar isso, você está doente por causa da medicação. Demais. É até Então a porque gente, dão efeitos colaterais no início, né? As medicações, e é esperado, e a gente te orienta o dos efeitos, e aí que a família se aproveita disso para poder deixar mais assim evidente que nós estamos piorando, né, a situação dele, uhum, entregando, dando aquela medicação. Então, assim, isso faz com que a rejeição, a tomada da medicação seja maior ainda, e aí vai crescendo, vai virando uma bola de neve, né? Então, assim, mas igual você falou, melhorou bastante, mas ainda existe e é muito. E nessa demanda que nós estamos tendo, que é grande, né? A gente precisa trabalhar essa questão dessa aceitação. Eu acho que até o pessoal da psicologia verificou isso também agora com essa epidemia, né? Essa pandemia. Nessa pandemia ficou, esses sintomas todos vieram, vamos assim dizer, eclodiram, né, de uma forma muito uhum, intensa e tornou-se necessário realmente abordar essas ansiedades, essas angústias, esses quadros depressivos de forma mais de frente. E não está dando uhum, para botar, vamos assim dizer, as coisas debaixo do tapete, né? uhum. A pandemia, ela piora, assim, quadros mentais de várias formas diferentes, né? O próprio isolamento, perda de emprego, redução da renda, afastamento de várias atividades de lazer que a pessoa tinha, não pode fazer mais, encontrar com os amigos, socializar, fazer atividade. Muita gente parou de fazer atividade física, né? Porque a pessoa fazia academia, fazia dança, fazia vários esportes coletivos. O próprio medo, né, de ser contaminado, o medo de. Tem gente que não tem tanto medo de pegar o coronavírus, mas de transmitir para outras pessoas que são grupos de risco. E a gente é bombardeado, assim, A mídia. todos os veículos o tempo todo ficam falando do número de mortes que teve, porque em relação à semana É passada aumentou massacrante, 5%. Fica colocando uma lupa assim nos gráficos com certeza. esmiuçando todas as coisas, quais estados que pioraram, quais que melhoraram. Então é uma coisa meio enlouquecedora mesmo, né? Muito. Quantas pessoas que eu não conheço assim, que estão parando de assistir televisão ou racionando o tanto que assistem justamente porque não aguentam esse bombardeio de notícias, de número de mortes, né? É quase um terrorismo psicológico que a mídia faz mesmo, né? Virou uma necessidade de tentar manter um mínimo de saúde mental, né? Uhum, Manter distante dessa mídia tão massacrante, dessa mídia uhum, que só foca tudo que é ruim e não se foca as uhum. pessoas que conseguiram melhorar, as pessoas que conseguiram sair, os sucessos Uhum. que aconteceram, né? Então, assim, É, pode falar. eu tô vendo uma pessoa que falando que eu tive que voltar a tomar ansiolítico. Isso tem acontecido muito mesmo. Assim, gente que estava bem, Estava às vezes estava estável. sem medicação e precisou voltar a tomar medicação, ou pessoas que estavam estáveis e agora precisaram aumentar a dosagem, substituir medicação, é, acre- voltar a fazer psicoterapia ou aumentar a frequência da terapia.
E as pessoas, né? assim, eu acho que Bom, isso não ficou. Você quer pode retomar falar. alguma coisa? Eu acho que agora, eu acho que eu acho que a gente já vivenciava essas resistências e essas dificuldades antes, mas eu acho que agora tudo isso ficou mais assim exacerbado, né? E daí eu acho que em tudo, todas as coisas difíceis a gente tem que tirar uma coisa positiva, né? E eu acho que Uhum, nessa parte eu acho que é positivo que as pessoas estão vendo que elas não estão sozinhas nessas angústias todas. Elas estão vendo que é uma coisa que é do coletivo, é do ser humano, né? Esses uhum, sentimentos de angústia, de esses quadros depressivos, uhum. essas depressões. Então, assim, isso é próprio da existência humana e que é normal, vamos assim dizer, né? Não é algo, é, uma coisa do outro mundo que não. Essa questão assim de julgar assim o que é normal, o que é normal, o que é normal, o que é loucura, é algo que eu acredito que tem um peso muito grande, né? Muito. Uma das coisas que eu observo assim de resistência em consultar com um psiquiatra, com um psicólogo, usar medicação, fazer terapia, é justamente a questão assim, mas eu não sou doido, É, né? De associar então assim, porque ainda existe muito esse estigma, né? Eu acho que mais presente nas parcelas mais de mais idade da população, mas tem um tanto de nível em pessoas mais jovens também. De que o psiquiatra é médico de doido. Então, assim, eu ir ao psiquiatra é como se eu tivesse recebendo um carimbo de que estou doido, de que estou louco. começou a Sendo tomar que, medicação. sendo que assim, existem pessoas, realmente, na psiquiatria a gente trata de casos em que a pessoa não é capaz de se Uhum. autogerir. Né? E não precisa pensar em casos muito graves. Né? Você vê uma situação assim, que é mais aceitável, por exemplo, quadros demenciais de Alzheimer. A pessoa não é Sim, capaz de se autogerir. Os quadros de demência são alguns que a gente atende. Pessoas com deficiência intelectual, né, que você pensa, pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que tem a comorbidade muito frequente. Quando é uma deficiência intelectual moderada ou grave, a pessoa não consegue se autogerir. E você tem também os quadros psicóticos, né, que esses que são os mais taxados de loucos, né, de que a pessoa pode escutar vozes, pode ter as manias de perseguição. Eu acho a palavra louco, doido tão pesada, né? Eu detesto assim muito, usar muito. Por eu isso detesto usar que esses termos, né? os pacientes já ficam, é igual você falou, eles ficam se sentindo carimbados já quando a gente tenta entrar com uma medicação ou a gente tenta Uhum, encaminhar para a psiquiatria, eles já se sentem uhum, carimbados assim, mas você está falando que eu sou doido, que eu sou louco, o medo desse estigma, e eu acho que é igual você falou, é a dificuldade de aceitação própria, a dificuldade de aceitação do outro, a dificuldade de aceitação do nível da sociedade, o medo do uhum, preconceito, né, social. Tanto é que é igual há muitos anos atrás, quando as meninas, por exemplo, tomavam anticoncepcional escondido. Hoje em uhum, dia, uhum. Boa hoje em dia analogia. as meninas tomam tranquilo, até compartilha qual que você está tomando e tal, não sei o Uhum, quê. Agora já quando se trata de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, as pessoas ficam com vergonha, ficam com uhum. receio, esconde da família que está tomando. Uhum. Então, E, assim, pelo medo, é né? muito, é muito comum que as pessoas tenham medo de tomar medicação, é, e existem alguns medos assim que são pertinentes mesmo, né? Os mais comuns que eu ouço, a pessoa tem medo de ficar dependente da medicação, e medo de ficar dopado. Esses são os mais comuns, né? Talvez em terceiro lugar seja o medo de queda de libido e outros efeitos colaterais. Uhum. E assim, é um medo pertinente, de certa forma, por causa que algumas medicações realmente podem causar dependência química, né?
que são os famosos calmantes, né? Os remedinhos da tarja preta. Eu gosto de trabalhar abertamente sobre isso na consulta. Eu sempre pergunto para a pessoa o que ela pensa sobre tomar medicação, justamente para buscar os receios que a pessoa pode ter a respeito disso, né? E quando a pessoa traz esse medo, eu explico para a pessoa que é diferente o remédio que é tarja preta, que pode causar dependência química, dos demais que já não causam dependência química. É, Né? Então, assim, porque antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, medicações para o próprio Alzheimer, esses remédios não causam dependência química. Até porque E o... também a maioria das famílias, das pessoas, nós temos uma quantidade grande de pacientes que são muito ativos, né, pessoas em idade economicamente ativa, e que Estão tem um estudando, receio muito, e trabalhando. tem um morro de medo de achar que a gente vai, assim, dopar. Ah, você vai me Uhum, dopar, eu uhum, preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta das minhas coisas. uhum, Mas é como se significasse que aquela ideia que se tinha daqueles moribundos, né? Que ficavam assim, que eles aham. ficava topado com aquela medicação, que não dá conta de pensar, raciocinar ou só dorme. E não é assim, não é um medo assim completamente desproposital, por causa que dependendo de qual remédio que a pessoa toma, em qual dosagem, quais Uhum, associações, tem casos que a pessoa realmente fica dopada. uhum, Né? E tem profissional que tem mão pesada mesmo. uhum. Isso é uma realidade também. Né? É Então, isso que eu ia é comentar. existe o medo de ir no psiquiatra, também tem isso, tá? Ele vai me deixar dopado. É, Né? E eu acho assim, tem que profissional que tem mão pesada mesmo. sim. Né? Infelizmente, isso Hum, acontece no sentido de muitas das vezes o profissional não ter aquela visão integral do todo, uhum, de lembrar que você precisa de cuidar daquele indivíduo, mas dentro de um contexto dele de vida, né, que uhum, desde com que ele consiga, ele melhora a qualidade de vida dele realmente de um todo, né, que ele uhum. realmente possa tomar as medicações, que ele possa gerir a vida dele melhor, que ele possa produzir e não ficar um paciente dependente, prostrado. Esse, inclusive, é um tópico que tem sido trabalhado assim nos congressos, nos simpósios, assim, sobre a recuperação da funcionalidade. Uhum, Que muitas vezes a pessoa está, inclusive, assim, mais preocupada em retomar a funcionalidade, né, em conseguir justo. trabalhar, estudar, ter a vida conjugal, ter a vida social dela, assim, está mais preocupada com isso do que com a própria redução do sintoma por si só. Uhum, Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, assim, de qual medicamento prescrever, em qual dosagem, qual horário, sentir como que a pessoa reage com a medicação, que o mesmo remédio pode ter reações muito diferentes em pessoas diferentes. Então, a gente tem uhum, que avaliar mesmo, assim, a sedação é um dos principais itens para ser avaliados em relação à forma como a pessoa está, né? E aí entra também o cuidado com o sono, né? Porque muitas vezes a pessoa está cansada, sonolenta pelo dia, não pela medicação, mas por uma insônia. E justo, cuidar do sono também vai ser outro elemento muito importante no tratamento assim, de qualquer quadro. Que muito. sonolência diurna excessiva, até prove o contrário, é por conta de sono ruim pela noite. Não Seja o tempo reparador, né? curto, seja um sono não restaurador. É, e É, E assim, a questão da dependência química da medicação e da sedação, em geral, não é difícil desviar desses problemas, né? Porque hoje em dia, com o se arsenal você. que a gente tem, é possível, tem muita, hoje em dia tem uma ampla gama aí de, São quase 30 antidepressivos diferentes, são quase 20 antipsicóticos. Então, assim, não é tão difícil assim fugir desse tipo de efeito colateral, né? uhum, A de- é, Então, assim, um cuidado que aí, assim, é mais para os médicos do que para os pacientes, quando a gente vai prescrever o calmante, é importante salientar que aquela medicação é de uso temporário,
né, que o uso contínuo dela pode levar à dependência química, porque tem muita dependência química de calmante às vezes mais culpa do profissional do que do próprio paciente, né, que Justo. às vezes tem profissional que vai lá, prescreve o clonazepam, diazepam, o prazolam, o lorazepam, etc., não explica nada para o paciente, vai O renovando a paciente. receita e chega uma hora que ele fica dependente e tem aquela dificuldade toda de fazer o desmame, de tirar a medicação depois, É porque porque eu não também, dorme, porque fica ansioso. o contrário também você está falando que é verdade, e é realidade. O sono, quando não tratado também, né? O sono é muito importante, né? É igual você falou, o paciente que fica sonolento durante o dia, ele não está dormindo bem à noite, ele está dormindo mal, ele está tendo um sono que não está reparando. Isso é muito ruim, isso aí é muito importante para a pessoa. Isso tem a ver com qualidade de vida e as pessoas têm que Uhum, entender isso, né? Então isso precisa ser tratado, né? Agora, igual você está comentando, isso precisa ter um acompanhamento, isso tem que ter uma uhum, continuidade para que isso não vá gerar o que uma coisa é usada para ser usada inicialmente vai acabar gerando um uhum, processo de dependência, né? uhum, Então, assim, uma coisa que é para ser contornada por um tempo e depois conduzida de outro, muitas vezes o profissional às vezes vai só renovando receita, o uhum, paciente está angustiado com outras situações e está com dificuldade, ele vai tomando a medicação e acaba ficando realmente dependente, né? uhum. Então, eu acho que é meio que, assim, algumas condutas de alguns colegas ou alguns É, pacientes que acaba tomando como se a classe inteira toma a tinta, vamos assim é, dizer, né? teve uma pesquisa que eu li a respeito disso, já tem vários anos isso, né? Eu não sei se continua desse jeito, né? Mas, se eu não me engano, assim, a especialidade que mais prescrevia calmante era, acho que em primeiro lugar, acho que era cardiologista, em segundo lugar, geriatra, terceiro, médico de família, e tinha outros dois, assim, o psiquiatra era o sexto. Pois é, o pessoal E tem assim, tanto eu medo, fico né? pensando no cardio muito assim, que muita gente busca cardiologista com queixas de ansiedade, Justo. mas que estão assim, eu tô tendo aperto no peito, tendo palpitação, então acho que é um problema de coração, né? E assim, tem situações em que é importante realmente fazer o diagnóstico diferencial. Né? Sim, A síndrome do pânico, por exemplo, é importante diferenciar de quadros de angina, né? De, de, de asma, por exemplo. Mas assim, descartado, o problema não é no coração, não é no pulmão, e caindo no quadro de ansiedade, você tem alternativas melhores para utilizar do que os calmantes, justamente por não levarem a dependência química. E existe um grande problema também da renovação de receita, né? Porque, por exemplo, os geriatras falam que não são eles que iniciam a medicação, que o paciente já chega dependente para eles, sim. eles não conseguem tirar e vão renovando. Médico de família é a mesma coisa, né? Muitas vezes foram outros profissionais que prescreveram e o Muito paciente pressiona complicado. vocês muito Muito, para muito. Porque renovar a prescrição. Né? a gente, na maioria das vezes, já recebe o paciente usando aquela medicação há anos, né? Uhum, Então, e a gente tenta fazer o desmame, a retirada, a modificação, a resistência é enorme uhum, do paciente, assim, no sentido assim de não toque no, nossa, meu uhum. medicamento, né? Então, assim, é muito difícil realmente mexer nisso, depois está E, anos. e é diferente, né? Porque você não vê o paciente falando não toque na minha metformina, não toque no meu captopril, né? Então, Você não... Mas se você mexer no Rivotril, aí vai dar problema, né? Alguns muito. pacientes até Alguns pacientes até falam abertamente sobre isso. Não mexe no meu calmante. Todo médico quer tirar meu calmante. Não. Mas vai conversando devagarinho, né? Vendo que tem porque assim, existe muita preocupação da pessoa. Sem o remédio eu não vou dormir. Né? E quando a pessoa já é dependente da medicação, realmente, se tirar a medicação de uma vez, De uma vez geralmente não vai não dormir. dá certo mesmo. A pessoa tem insônia de rebote, tem ansiedade de rebote. E Então tem uma forma não vai correta de dormir. fazer. Tem que retirar gradualmente a medicação. Muitas vezes você tenta substituir por outra. E assim, existem situações que podem justificar o uso contínuo do calmante? Até existem.
Mas com certeza é muito mais comum o uso, o sobreuso do que as pessoas que realmente precisam do uso contínuo. E com antidepressivo também tem muita gente que acha que antidepressivo vicia, né? Acha, não, É, eles já chegam com certeza, né? Tanto é que já chegam falando que não querem tomar porque vai ficar dependente daquele medicamento. E aí você uhum, tenta mostrar que não é assim que funciona e o paciente reage de todas as formas. A resistência é muito grande de tomar antidepressivo, porque eles falam que vai viciar e você tenta trabalhar isso com eles, é muito uhum. difícil. É uma coisa E, assim, e- bastante. é. E eu vejo alguns motivos assim para surgir essa crença de que o antidepressivo vicia. Um deles é por pessoas que fazem uso crônico de antidepressivo, né? E é engraçado assim, porque tem muitos casos em que a pessoa precisa fazer uso crônico, as pessoas enxergam de uma forma muito diferente que enxergam outras doenças, né? Então, você vê uma pessoa que toma um enalapril para hipertensão, e se a pessoa para de tomar enalapril, a pressão volta a subir, mas ninguém fala que a pessoa está viciada no Não, enalapril. não, Ou, não. ou a pessoa que é diabética toma metformina, se parar de tomar metformina, a diabetes vai subir. Ela não está viciada na metformina, ela está tratando A visão é e... totalmente diferente. Por isso que é um preconceito, né? Porque Uhum, assim, é uma visão, é um uhum, estigma que se tem, é muito forte, porque assim, não se tem a ver, não se tem a ver com isso, né? Mas assim, quando o paciente questiona, pergunta, isso vai me causar, ou tudo, ele está aberto a ouvir, é diferente, isso acontece muito. Mas o problema é que tem alguns pacientes que já vêm fechado, né, e falam assim, olha, isso vai me causar dependência, eu não vou tomar, né? uhum, E isso limita muito, porque aí a gente, como que vai fazer para tratar, para encaminhar um uhum. paciente que já se recusa frontalmente a fazer uso da medicação, né? É. Eu até imagino que isso deva ser mais difícil para quem trabalha com o público geral do que para o próprio psiquiatra, né? Porque para a pessoa chegar até a gente, ela já passou, já venceu Já algumas venceu barreiras, algumas barreiras, né? né? Então, Agora, para a então gente assim, conseguir levar até vocês assim, uhum, é uma luta. uhum. E existe também muito preconceito também com a doença mental, né? De que muita gente acha que é frescura, né? Assim, a depressão é coisa nenhuma, isso é falta de um terreno para carpir, isso é falta de Deus no coração, isso aí é falta de força de vontade, é preguiça. E, e assim, esse preconceito pode acontecer tanto com família, colegas de trabalho, na sociedade, quanto da pessoa consigo própria, né? De vez em quando a gente vê gente falando assim, nunca imaginei que isso iria acontecer comigo. Eu sempre achei que depressão, que pânico, ou o que quer que seja, sempre achei que esse problema fosse coisa de gente com cabeça fraca, coisa de gente à toa. Nunca É imaginei que visto com iria. fraqueza, é visto como Uhum, uma fraqueza, né? É uhum, como se, eu não tenho aceitação, eu tenho que dar conta de resolver isso sozinho, né? exato, é. Como se fosse algo, uma É, fraqueza da pessoa não conseguir. E não encarar como uma doença igual quando tem diabetes. uhum, Você tem diabetes, você não tem como não lutar contra algo que está instalado, você não tem conta, a hipertensão está lá instalada, você, não, eu vou ter força de vontade de mudar e não ser hipertenso, uhum. né? A pressão está lá alta, mas ela é aceita, né? As doenças que você tem algum exame para provar que a doença está lá, elas acabam tendo uma aceitação melhor, né? Assim, tem uma coisa concreta, né? Você tem um osso quebrado, a radiografia mostrando o osso quebrado, você entende que a pessoa tem uma doença. Mas depressão, ansiedade, outros transtornos mentais em que você não tem um exame para provar, às vezes é difícil tanto para a família quanto para a própria pessoa entender que aquele é um problema real, que a pessoa não está fingindo que está sentindo tudo aquilo, que não está fazendo gracinha, que não está querendo chamar a atenção dos familiares.
Olha, tem algumas pessoas perguntando se a live vai permanecer no Instagram. Só para título de orientação, a gente vai gravar sim, e depois nós vamos deixar disponível para vocês tanto no Instagram como no Facebook, tá? Porque algumas pessoas estão perguntando para a gente, já tinham perguntado isso antes, e a gente vai deixar assim disponível para poder o pessoal poder ver, né? Uhum. E aí e às vezes a gente, alguns casos extremos que eu já ouvi, às vezes o próprio paciente falando assim de casos muito graves de depressões refratárias, com muita ideação suicida. Às vezes a pessoa, eu já vi o próprio paciente falando assim que eu preferia ter um câncer do que ter essa depressão. Porque o câncer é mais fácil de entender, né? Eu sei que tem aquele tumor lá que precisa tirar aquele tumor. E a depressão é difícil de entender, assim, por que que eu estou sentindo tudo isso? Por que que eu estou tão mal? Uhum, Especialmente quando a pessoa está com uma condição de vida boa, né? Que é muito justo. comum que a depressão seja desencadeada por alguma situação de vida, né, de luto, desemprego, problema conjugal, etc. Mas tem vezes em que o casamento está tudo bem com os filhos, está tudo bem com o trabalho, com a família, e a pessoa fica depressiva. E às vezes a pessoa fica inconformada, assim, por que que eu tô mal? E se sente culpada por estar mal, porque eu não podia estar mal já que está tudo bem. Né? Então acaba entrando um peso extra assim da culpa. E uma coisa que eu acho muito difícil de entender e de aceitar é de que a gente não tem controle sobre o que a gente sente, né? A gente não Uhum. posso, vou escolher ficar feliz, fico feliz, vou escolher não ficar ansioso, não fico ansioso. A gente escolhe o que a gente faz em relação ao que está sentindo. Né? Que tem, você pode ter uma postura mais batalhadora, né? De tô mal, mas vou tentar enfrentar, pode ter uma postura mais passiva, mas sim, o que a gente sente a gente não escolhe. Infelizmente, assim, são coisas que não tem não é dependente da vontade, né? Eu acho que isso que deixa a pessoa isso traz uma sensação de impotência muito grande, Uhum, né? De não uhum, conseguir ter controle sobre a própria emoção, sobre os próprios uhum, sentimentos e se sentir assim e ver que não tá tendo a opção de, a não ser que tem que procurar realmente essa ajuda médica, né? uhum, Ajuda médica, ajuda psicológica, porque realmente muitas é, das vezes é uma equipe que nós precisamos, né? uhum. E, E, e eu acho que, e eu também vejo assim, acho que com uma intensidade um pouco menor, mas também tem preconceito com o psicólogo, né? Da nossa, pessoa que demais. psicólogo vai me ajudar o quê? Eu vou só ficar falando. Já vi gente falando literalmente isso, né? Mas vou ficar lá só falando lá, ele me ouvindo, eu vou no bar e converso com meu amigo lá, eu Aham. converso com Ontem mesmo eu tive uma pessoa que falou assim, não, eu vou pagar tanto para poder uma pessoa ficar só me ouvindo. Não, eu vou conversar com algum colega aí, eu não preciso uhum, pagar nada, não sei o quê. Fala, olha, é um profissional que vai te ajudar, vai te ajudar a se entender, a ter mais qualidade de vida. Então, uhum, assim, o estigma com o psicólogo também ainda é menor, né? é, Mas ainda existe muito. uhum, E a gente precisa desse profissional para numa equipe multidisciplinar para poder fazer esse tratamento, para fechar esse tratamento, né? é fundamental, né? Assim, se a gente for levar em conta que casos, que a maioria dos casos são leves a moderados e que esses casos podem ser tratados exclusivamente com psicoterapia, a rigor, assim, deveria ser prescrito muito mais psicólogo do que medicação. Com certeza, com certeza. Mas existe, assim, existe preconceito, existe resistência e existe também dificuldade de acesso, né? De que às vezes a pessoa quer fazer terapia, mas tem uma fila de sei lá quantos Limitações. meses para conseguir, né? O convênio libera um número limitado de sessões, a pessoa quer ter um segmento mais contínuo.
Eu acho Então, que realmente, assim, a questão da psicoterapia hoje, o que a gente verifica, assim, é que a aceitação, ela é um pouco melhor, né? O preconceito não é ainda, não é tão mais tão forte quanto se tem ainda em relação ao psiquiatra, mas também existe essa limitação realmente, igual você está falando. Muitos pacientes querem, mas ou são pacientes de rede pública, ou condição de saúde não é paciente de rede pública, depende do convênio estar liberando um determinado número de sessões, porque não tem condição de estar pagando aquele valor, né? uhum, E a psicoterapia com bons profissionais, ela não fica realmente, não é algo barato, assim. Se bem que é uma questão assim, não é questão que não é barato. Eu acho que a gente que ganha pouco, não sei, alguma coisa assim, mas realmente é difícil. E um tratamento psicoterápico, ele não é de curto tempo, geralmente ele tem uma média, longa uhum, duração. Então, assim, uhum, para se manter ele, os pacientes têm dificuldade, né? uhum. É, E existem muitos tipos de psicoterapia diferentes, né, várias abordagens, e existem algumas que são muito focadas assim, vou trabalhar determinado aspecto, e que vão tentar fazer isso num período relativamente curto, né, assim, com sim, 12 sim. sessões, por exemplo, né. Mas existe muita demanda que vai. Existe muita demanda que não vai ser sanada com 12 sessões, Não, né? Que vai precisar de um segmento mais contínuo. E muita demanda que não é relacionada a transtorno mental por si só, né? Às vezes é uma questão, por exemplo, da pessoa querer ser mais assertiva, querer trabalhar timidez, uhum, querer trabalhar autoestima, né? Coisas que não são necessariamente transtornos mentais e que podem exigir um tempo longo, né, exige, para né? desenvolver. E nós temos muito bons profissionais aqui em Uberaba, Uhum, mas a demanda está muito alta, a demanda em saúde uhum, mental ela é alta demais. uhum. E não a nível só de Uberaba, isso aí a gente já viu que É. é uma Eu, pandemia, eu, né? assim, as pessoas reclamam assim da rede pública de Uberaba, mas a rede de saúde mental de Uberaba, assim, comparado com outros municípios, Uberaba tem uma rede assim acima da média, com certeza. Tem. Assim, tem bastante psicólogo, tem 4 CAPs, tem aquele ambulatório multiprofissional novo que foi inaugurado, que está funcionando bem. Tem. Então, assim, tá Mas é porque uma resistência a demanda é a muito de- grande, né? Então, mesmo. e ainda, por exemplo, quando tem acontecido agora, por exemplo, vários locais que trabalhavam em grupos, né, que os profissionais trabalhavam em grupos, Uhum, devido à pandemia, eles estão tendo que trabalhar individual, então aí ficou é. mais espaçado ainda, Eu ia falar essas exatamente sobre isso, consultas, que aí uma resistência, dificultou que existe muita resistência também em relação à terapia de grupo, né? muito. Porque assim, a terapia de grupo tem vantagens e desvantagens sobre a individual, né? Ela tem elementos terapêuticos que a individual não tem. Não tem. Assim, é claro que não é todo mundo que se adapta à terapia de grupo, né? Tem gente que precisa da individual mesmo. Uhum. Mas muita gente assim, não quer nem dar a chance de conhecer a terapia de grupo. Não. Né? E assim, para conhecer, assim, a pessoa não vai te obrigar a falar nada. A pessoa pode ficar como ouvinte numa primeira sessão para conhecer como funciona Uhum. o trabalho de grupo. Ela não precisa ficar na forma participativa, ela pode só igual ficar observando, ouvindo, igual você Uhum, falou, para ver é, como que e, funciona, né? Para isso. conhecer. E aí, se sentindo mais à vontade, vendo, começa a participar ativamente, né? Eu acho que é uma coisa assim que é mais uma coisa que também envolve realmente assim um certo preconceito, embora realmente a gente sabe que algumas pessoas têm muita realmente dificuldade de se expor, de ficarem Uhum, expostas em público e tudo, e a uhum, gente respeita isso. Mas uhum, muitas também se beneficiariam muito desse tipo de terapia, né? uhum.
é, uma estratégia que se usa para tentar manejar isso é separar o grupo, né, da terapia, né? Então, por exemplo, é, no CAISM você tem grupo para mulheres vítimas de violência doméstica, Uhum, uhum. que num grupo geral elas poderiam se sentir muito inibidas, né, de falar sobre Justo. o abuso que recebem em casa, mas num grupo de várias mulheres, todas vítimas de violência doméstica, ela se sente até, às vezes, até mais à vontade de falar do que teria numa terapia individual por ver outras pessoas em situação semelhante, falando de experiências semelhantes, né? Então, existe uma coisa catársica, assim, de você ver que você não é o único, que você não está sozinho, E isso de é que muito bom. existem possibilidades para lidar com isso, porque às vezes a Existem pessoas pessoa. que passaram por isso e superaram Uhum, isso. exato. Às vezes a pessoa escutar outra pessoa que passou por uma situação parecida vai ter um efeito terapêutico maior do que conversar com o próprio profissional. Com certeza. Então, assim, então esses grupos com temas específicos, eles podem ser muito poderosos São para ajudar quem extremamente está participando. terapêuticos, muito Uhum, terapêuticos. Tem que poder participar para poder se dar a chance de tirar esse estigma, né? uhum, Essa uhum, resistência toda. uhum. E uma outra. Tem tantas vertentes, né? É tão prismático nessa questão do preconceito. Muito. Eu tô pensando aqui, por exemplo, assim, na questão da. Que às vezes a pessoa não tem problema com o próprio diagnóstico, ou tinha e aceitou, mas ela tem medo do estigma a partir dos outros, né? Então é muito comum a pessoa realmente, assim. é, é, Às vezes a pessoa, No ambiente de quando você vai trabalho, pedir você diz? afastamento, por exemplo, então, por exemplo, você vai fazer afastamento, a pessoa não quer que coloque um CID de depressão, de ansiedade, não quer que os colegas saibam que você toma um antidepressivo, um ansiolítico, a pessoa tem medo disso ficar no currículo dela e não quererem contratar ela depois, né? Então, Mas é porque, infelizmente, é porque geralmente a pessoa que está nesse tipo, que tem esses receios, ela geralmente ela está num ambiente de trabalho que ela sabe que isso acontece, que ela uhum, sabe que outras uhum, pessoas já passaram por isso e que essas pessoas ficaram estigmatizadas no trabalho. uhum, Então uhum, eu já vi muito isso acontecer, né? uhum. Então assim, Isso é real mesmo. é fato, né? Infelizmente. Quando a pessoa vai fazer o exame admissional de um trabalho, não quer colocar. Às vezes a pessoa assim quer fingir que não tem diagnóstico psiquiátrico, que não toma medicação no próprio exame admissional, né? É, uma situação que eu acaba entra dentro do trabalho também, né? Mas, por exemplo, eu já atendi vereador, juiz, ou pessoas públicas assim que vão buscar atendimento em outra cidade. A pessoa às Uhum. vezes mora numa cidade de 2 horas de distância, viaja para ninguém ver que ela está indo no psiquiatra, Que está né? Para na sala, na antessala, exatamente, esperando, aguardando atendimento. exatamente. Assim, eu já tive inclusive é, gente assim que de pessoas assim mais públicas, mais notórias, assim pedindo para colocar a prescrição no nome da esposa, de algum parente, para não ter nenhum risco assim de alguém descobrir que toma medicação, porque senão vão começar a questionar, né? Ó, esse juiz aí é doido, como que ele vai julgar meu caso? Vou tentar anular ele, ou então pessoas que são políticos mesmo, vereadores, né, deputados, a pessoa tem medo assim, dos adversários Muito, políticos usarem isso como uma arma contra. muito. Porque É, a nossa sociedade é muito preconceituosa em relação a essa parte mental. E, então, assim, muitos pacientes, eles chegam já angustiados em relação a isso, porque eles sabem realmente que isso pode ser usado contra eles, sim. uhum, Infelizmente, na nossa sociedade, isso acontece, é um fato. Então, assim, é ruim isso.
muitas pessoas agem dessa forma até elas passarem por essa situação. Aham. De E uma aí, vez terem depressão, de terem transtorno de ansiedade, ter alguma uhum, coisa e ver e falar assim, nossa, realmente, como isso é difícil, como isso uhum, interfere na minha vida, como isso é complicado, não é fácil passar uhum, por isso. E aí elas uhum, passam a entender as outras pessoas, né? E, infelizmente, isso acontece e é muito frequente. Então, não é à toa que as pessoas ficam assim. uhum. E existe assim um certo preconceito, inclusive assim dentro dos próprios profissionais de saúde, né? Que Demais. às vezes a pessoa, paciente psiquiatra, fica dando muito trabalho, é muito chato, não, então assim a gente já viu situações que entram assim em falhas éticas graves assim de falar para o paciente que está internado lá numa unidade de pronto-socorro, num pronto atendimento, lá que está lá porque tentou suicídio, eles vão falar assim, vou te levar lá na UTI para você ver o que é dor de verdade. Pra... É muito Ou então a triste, né? pessoa fala assim, eu tô aqui lutando pra gente que quer viver, chega você querendo morrer aqui. Então assim, às vezes a pessoa... Mal sabe a dor, a angústia daquela pessoa que está ali, né? Uhum. É o E a gente... sofrimento que para uma pessoa chegar a esse ponto, né? Uhum. Então, assim, que ponto que deve estar o sofrimento dessa pessoa, a dor dessa pessoa, para Uhum. poder ter chegado a isso, né? Uhum. O que foi? Você E, brigou com o namoradinho, não sei o quê, se desfazendo, briguinha de namorado, e não tem noção do que envolve a vida daquele ser humano, do que aquela pessoa já passou, de tanta coisa que está vivendo, de tantas coisas que estão assim por trás daquele sofrimento, daquela dor. Então, uhum. assim, e ver as coisas de uma maneira muito pontual e muito simplista, né? Uhum. Então, assim, eu acho que hoje nós precisamos realmente estar trabalhando médicos que sejam generalistas, assim, inicialmente na sua formação, em todo o sentido de ser, não é só Uhum. no sentido do clínico, assim, que tem a capacidade de perceber várias doenças sistêmicas e tudo, mas de integrar realmente mente e corpo e ver a importância que isso tem, né? De Uhum. ver a doença, a saúde mental, a questão da doença mental como alguma coisa que é prioritário para o indivíduo ter qualidade de vida, para o indivíduo poder ser alguém produtivo e que isso Uhum. faz parte do médico ter que lidar com essas situações enquanto ele, ele seja plantonista, enquanto ele já é um especialista em alguma outra área, né? Uhum. A gente, eu e a Luísa, a gente dá muito curso de urgências psiquiátricas e a gente sempre toca nessa questão da ética e da humanização do atendimento, né? Porque assim, a quantidade de relatos que a gente já ouviu, né, chegando a coisas do tipo do médico, enfermeiro, técnico, falar para a pessoa, desse jeito você não vai morrer não, viu? Para morrer você tem que fazer Nossa. assim, assim, assado para conseguir morrer. Então chega até a isso, assim, de Agora, se os pegar, nossos pegar prof... a agulha mais grossa para pegar o acesso venoso, né? Porque aí vai doer mais, em vez de pegar uma agulha normal. Então a gente ouve relatos assim até de maltratos, né? muito, E, muito. e outra coisa que acontece muito também é de quando a pessoa, especialmente quando a pessoa já tem um diagnóstico, especialmente algum transtorno mental mais sério, tipo esquizofrenia, transtorno bipolar, de jogar tudo que a pessoa sente, você joga na conta da doença mental, né? Esquece que a pessoa tem um corpo e deixa de ver Isso também problemas é um outro físicos falando que perigo, é tudo né? psicológico. Isso é outra Então, coisa, assim, é um grande perigo, né? em serviço de urgência, eu já vi várias vezes assim, paciente que estava convulsionando, sendo mandado para psiquiatria,
já vi paciente com infarto sendo mandado para psiquiatria, paciente com AVC, com enfisema descompensado por pneumonia, com insuficiência cardíaca, chegando na psiquiatria, e vários casos eram pessoas assim que já tinham um quadro de depressão, de transtorno bipolar, esquizofrenia, Uhum. deficiência intelectual, outros quadros assim, e aí a equipe lá que atende inicialmente é por causa do psiquiatra, manda para psiquiatria e nem examina a pessoa para ver que assim, a pessoa pode ter o transtorno mental, mas ela também tem um corpo que adoece. Com certeza. E é um indivíduo como o outro que tem um corpo que vai adoecer em algum momento, tem as várias fases da vida que está mais suscetível a um ou outro tipo de doença. Uhum, Eu recentemente acompanhei um caso parecido de uma paciente com quadro de depressão há muitos anos, depressão muito grave, uma paciente que realmente se queixava com frequência, era dita como uma paciente poliqueixosa, né? uhum, Mas que começou com uma dor, desconforto precordial e foi procurando ajuda, mas aonde que ela ia, ela era taxada, ó, ela é depressiva. O que que você usa de uhum, medicamento? Ah, você usa isso, e ela usava Acert, usava uhum, antidepressivos, estabilizador de humor e tudo. E a paciente estava infartando mesmo uhum, e teve que colocar stent e tudo mais. E aí depois todo mundo ficou ali, tipo assim, nossa, quase deixamos passar uma situação muito séria batida, né? uhum, Porque uhum, ficaram prorrogando o diagnóstico de uma pessoa, né? Que tinha já o diagnóstico definido. Então, assim, se a uhum. pessoa fala a verdade, ela é estigmatizada. Se ela esconde, né? Se ela vê que ela é complicada, né? Então, Uhum. assim, a gente precisa preparar É, melhor as pessoas que lidam, os é, profissionais que lidam também, né? A gente fala muito da é, população, da comunidade, mas os profissionais de saúde mesmo, ainda é muito grande o estigma que uhum. existe dentro dos profissionais, com os É, profissionais dentro da própria área de saúde, né? eu bato muito nessa tecla, assim, com Com todas as alunos, aulas, né? todos os cursos que eu dou, assim, falando assim, sempre fazer o diagnóstico diferencial, excluir outras causas antes de atribuir a algum quadro, qualquer, atribuir uma causa psicogênica, assim, porque acho que esse é o maior perigo, assim, de você deixar de ver algum quadro clínico que pode, inclusive, ser muito grave e tratar como problema de saúde mental, né? Justo. É, a gente vê bastante isso também em pacientes com fibromialgia, que às vezes a pessoa tem a fibromialgia, mas ela também pode ter outros quadros dolorosos associados, né? Pode ter uma Uhum. cefaleia, uma artralgia, artroses, discopatia, etc. Tudo e às vezes fica jogando tudo na conta da fibromialgia, sendo que a pessoa tem um outro quadro doloroso associado. Uhum. Né? Já vi um quadro, já vi uma situação assim que a mulher tinha uma dor terrível, estavam jogando na conta da fibromialgia, mas no fim das contas ela também tinha uma endometriose muito grave, que precisou inclusive fazer procedimento cirúrgico para melhorar o quadro dela. Muito comum, muito É. comum. Bom, eu tô olhando aqui, Tomás, falta 1 minuto e para a gente encerrar a live. Já passou Passa rápido. rápido, né? Mas É, a conversa rendeu bastante, hein? rendeu muito, passou rápido. Uhum. Como você mesmo diz, é uma área muito extensa, né? É uma área que a gente tem muita coisa para falar. É, eu acho que é só um começo para a gente já fazer uma avaliação de tudo isso, mas já fica essa deixa aí, quem sabe a gente volta depois num segundo momento, que eu acho que tem muito assunto para ser Uhum. falado. Com certeza. Eu te Eu agradeço agradeço muito o muito, convite, viu, viu? Renata? É sempre um Eu, prazer falar contigo. eu te agradeço demais. Agradeço as pessoas todas que estiveram aqui presentes, que participaram.
E vai ficar o vídeo gravado para a gente poder estar acompanhando aí depois. Quem quiser ver, que não teve tempo, que não tinha horário para poder estar aí, o vídeo vai estar gravado. Nós vamos deixar gravado, tá? Tanto Uhum. para o pessoal do Face, como o pessoal do Instagram e depois no YouTube, tá bom?